Graça e paz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nos oriente hoje, durante essa mensagem, que continue, Senhor, transformando os nossos corações e, através disso, as nossas atitudes, os nossos hábitos, a nossa maneira de agir, transformando-nos em novas criaturas de dentro para fora, fazendo com que as dores e as tribulações vão nos esculpindo de dentro para fora, e assim dando vida à nova criatura, ao novo nascimento, para que nós possamos ver o Reino e entrar no Reino. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que eu seja um canal, que eu seja teu instrumento aqui nessa manhã, para que o Senhor possa falar com a tua igreja e comigo também. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, irmãs. Eu decidi tocar num assunto espinhoso, porque na maior parte das vezes as pessoas vêm para a igreja e caem aqui, começam a louvar, começam a adorar e começam a viver uma vida em Cristo na igreja, mas não entendem absolutamente nada. Começam a sofrer e falam assim, não, mas por quê? E não entendem. E de tanto ouvir falar, de tanto ver, de tanto sentir isso na minha vida, eu decidi falar sobre o assunto, falar sobre dor, falar sobre tribulação, falar sobre as angústias, as dificuldades que a vida nos impõe. Porque as pessoas vêm para a igreja e falam assim, mas por que eu sofro tanto? Será que Deus não está vendo? Mas se a gente fizer um giro e tentar transformar os sofrimentos e as nossas dores, as nossas dificuldades, tentar olhar isso sob uma nova perspectiva e utilizar os sofrimentos e as dores como ferramentas para nos transformar em novas criaturas. Será que não é isso que Deus espera de nós? Em vez da gente reclamar, mas eu não aguento mais, eu não quero mais. Ao invés da gente reclamar, será que não é o momento de falar assim, Deus quer de mim? Por que isso está acontecendo comigo? O que o Senhor espera de mim? Depois eu vou pedir para a Letícia colocar uma imagem aqui, que ela fala muito. Então o título dessa mensagem de hoje é Em Busca de um Propósito através da Dor. Dura essa mensagem parece, né? Mas não é não, ela é ótima. Porque... Hã? É. Através das dores você descobre o seu propósito. Isso já foi estudado por diversas religiões, e inclusive um filósofo, eu sempre gosto de falar dele, porque ele é um filósofo que muitos o têm como ateu, mas aquelas pessoas que o têm como ateu, porque ele disse que Deus estava morto, não pesquisaram a respeito dele para ver a oração que ele fez. E na oração que ele fez, a gente percebe que ele acreditava demais. E ele cunhou essa frase que diz assim, o que não me mata, me fortalece. Quem disse isso foi um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Alguns o chamam de um filósofo cínico alemão. Eu gosto dele, gosto de ler a respeito dele, mas gosto mais de Jesus. Então, em busca de um propósito através da dor.
Eu quero ler um texto que está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Eu vou ler aqui porque assim... Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria, o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Esse texto diz muito. Então, quando você está passando uma comprovação, para de reclamar. Aí alguns vão dizer assim, mas é você. Eu sei o que passa aí na cabeça de alguns, mas não é você que está passando pelo que eu estou passando. Mas você tem que passar o que você tem que passar, e eu tenho que passar o que eu tenho que passar. E em cada um, a dor, a angústia, a tristeza, ela vai mexendo conosco de dentro para fora. Então, não reaja pelo simples fato de reagir, mas reaja com o intuito de aprender com essas dificuldades. E eu estava falando com meu filho a respeito da empresa que ele está entrando. Eu sei, ninguém precisa me dizer que no mundo corporativo existem situações de muita pressão. Vocês acham que no Evangelho não tem pressão? Olha a pressão. Vocês acham que no Evangelho não tem pressão? Vocês acham que Deus não imprime pressão? Se vocês acreditam nisso, vocês estão redondamente enganados, eu posso provar. Porque eu posso citar um texto em que o filho dele está no jardim, sofrendo, não por antecipação, mas por reincidência. Mas com base em que você pode dizer que é reincidência? Jesus sabia o que ele ia passar, porque ele já tinha passado isso. Segundo a própria Bíblia, está escrito que o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, quando chega a hora em que ele vai ser crucificado, e diz que ele despojou-se, ele se despojou-se é pleonasmo, se despojou de toda a sua glória, para ver aqui, quer dizer, se esvaziou, ele vem e vive uma vida como humano, e chega o momento em que ele tem que ir, e ele vai para o jardim e chora, e soa sangue. Uma pessoa que está sob extrema pressão, uma pessoa que está sofrendo uma depressão. Jesus teve depressão? Sim, teve. Sofreu como um ser humano, suou sangue e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se não for, seja feita a tua vontade. E diz que houve silêncio. E logo após isso, alguns anjos vieram em seu socorro. Então ele estava sob muita pressão, porque ele sabia o que ele ia passar. E é nesse inteirinho que ele fala assim: Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele não está falando de glória, de majestade, ele está falando de cruz. O ápice era a cruz. E Deus imprimiu uma pressão nele até o final. Falou: não, agora você tem que ir até o fim. E ele apanhou muito, sofreu muito, alguns vão dizer que ele foi escarnecido. E para finalizar, você leva a pessoa a um sofrimento sem tamanho, sem medida. Bate, enfia uma coroa de espinho na sua cabeça,
tira sarro, cospe. Ele foi humilhado de todas as formas possíveis. E por fim, é pendurado, e aí para o escândalo de alguns, né? É pendurado nu na cruz. É sério isso? É sério isso. Porque era uma forma de tirar toda a dignidade da pessoa. Aquela tanguinha que vocês veem lá foi Michelangelo que pôs, em sinal de respeito. E ele levou 2 pregos nas mãos e um ultrapassando os 2 pés. E as dores são horríveis, porque vai passando o tempo, o braço não tem mais força de segurar. Então, muitas vezes nós sofremos pressão, qualquer pressãozinha a gente já começa a chorar. Oh Senhor, eu não aguento mais. Mas e se Deus estiver fazendo você passar por isso, para que você aprenda alguma coisa? Para que você seja transformado de dentro para fora. Eu tenho certeza que você não veio aqui para ouvir isso, né? Mas é isso que Deus colocou no meu coração, falando com vocês e comigo. Ou seja, através das nossas dores, alguns vão dizer que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Aquilo que te mais dói faz você se transformar, faz você se descobrir, faz você descobrir dons que você não sabia que tinha. A minha maior dor é parar de comer. Eu gosto de comer. E eu estou descobrindo que eu tenho forças para isso. A minha mulher está me acompanhando ali, ela sabe. Eu descobri força que eu tinha, que eu achava que eu não tinha. Eu consigo dizer não para os maravilhosos doces e bolos que a nossa pastora faz. Eu consigo dizer não. Ah, mas o corpo diz sim, mas quem manda no corpo é a mente. Se você diz não, é não. E ponto final. Talvez Deus queira me transformar através dessas situações da minha vida. Então as pessoas ficam chorando e reclamando, e vem para a igreja e a pessoa... Você não vê evolução, você não vê testemunhos das pessoas falando assim, não, eu estou num propósito. Opa, você está num propósito? De quê? De orar e de jejuar? Mas e na vida física, material, e no relacionamento que você tem com as outras pessoas? Esse propósito está incluído? Você tem se transformado numa nova criatura? Você tem abraçado a causa de Cristo, fazendo com que Ele viva em você? Porque tem muito crente preocupado que Jesus Cristo vai voltar. Como um disse para mim, tem que tomar cuidado porque Jesus está voltando. E a minha pergunta, pode ser que vocês até não entendam, mas a minha pergunta para vocês é, Jesus está voltando em você? Porque está escrito nessa passagem que o pastor leu hoje, que Jesus disse assim, vai chegar um momento, e esse momento já chegou, que o meu Pai procura por adoradores que o adoram em espírito. Deus é espírito e é em verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então ele vai procurar quem? Pessoas que foram transformadas à imagem e semelhança. A semelhança está onde? Em Jesus. E a imagem está onde? No Espírito. Você está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo? A sua tratativa com o seu próximo? Quando você é confrontado? Quando você é machucado? Você está conseguindo passar pelas pressões ou as pressões estão passando por cima de você? O que você tem aprendido com tudo isso? O Evangelho, que significa boa notícia, é apontar para o reino. E quando vamos a caminho do reino e descobrimos o nosso propósito, que pode ser mudado, o nosso propósito ao longo da vida, e quando você faz o que Jesus Cristo falou, você olha lá na frente e se enxerga lá no propósito, você tem que entender que para chegar lá, naquilo que você visualizou, naquilo que você orou, naquilo que você quis, do fundo do seu coração, para você chegar lá, esse trajeto, Deus abençoe, esse trajeto implica em te transformar
Ou seja, você vai ter que passar por uma mudança. Esse que está aqui visualizando aqui, vai chegar lá, mas vai chegar outra criatura. Senão você não consegue ver o reino. E olha que o reino está aí dentro de você. Então isso implica em mudanças. E quando você opta por um propósito, e Jesus, ele fala assim, lá em Mateus 11, 23, ele diz assim, portanto, qualquer pessoa, coloca aí, João, por favor, qualquer pessoa, não está falando, esses, aqueles, qualquer, e ele diz assim, tudo que você pedir, crendo que já recebeu, tudo, ele está falando algumas coisas. Para que é esse poder que foi nos dado? Esse poder não é para você fazer assim, abracadabra e sair bonito do jeito que você quer. Mas esse poder é acreditar naquilo que você está enxergando lá na frente, que aquilo vai acontecer. Mas esse poder é para te dar esperança, como o texto que nós vimos aqui, para te dar forças para você passar por os momentos difíceis sem se corromper. E isso vai te mudando de dentro para fora. E você vai caminhando e vai chegar lá uma nova criatura. Pode ser que você chegue do outro lado todo arrebentado, mas vai chegar com o coração mais calmo, mais manso, mais humilde. No 23. Marcos 11. 23. Olha o que ele diz assim, e com toda certeza eu vos asseguro, é Jesus que está falando, não sou eu, que se qualquer pessoa ordenar a esse monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Por que ele deu esse poder para nós? Para a gente passar pela vida sabendo que nós temos poder. E não são as coisas externas que vão nos influenciar para o mal. Porque assim, a questão do prazer e da dor são coisas que podem te tirar do caminho, te tirar do alvo. E coisas que te tiram do alvo, elas fazem você, vamos ver se vocês sabem, pecar. Pecado significa que a pessoa tem problema no pé e ela tem que chegar num determinado ponto lá, só como que ela começa a mancar, ela não consegue chegar lá. É por isso que nas tropas colocam um sujeito destro e um que não é destro, porque eles ficam olhando, porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Aí é igual o carro. O carro, quando ele é alinhado, os pneus não ficam em linha reta. Não acredita nisso. Eles são assim, eles são, um puxa para dentro e o outro puxa para dentro também. Aí o carro fica alinhado. Se você deixar assim, ele pode desviar. Então, quando você está em busca do seu propósito, com esse poder que te dá esperança, cada dificuldade, cada problema, por isso que ele fala lá em Tiago, para você se alegrar, porque essas dificuldades vão produzindo esperança, vai mudando o seu caráter, vai te transformando numa nova criatura. E aí você vai aprendendo a viver. Então quando você liga o sinalzinho lá, opa, alguém te falou alguma coisa deu errado, como eu na Avenida Faria Lima de carro, já prevendo que eu ia chegar no próximo cliente, e aí eu estou parado no sinal assim, trânsito danado na Faria Lima, e de repente eu escuto pá! E o lado direito do carro faz assim, Estava no carro do meu filho.
Aí o sujeito viu do lado, aí eu falei, tira a reclamação da cabeça e faz o que você pode no momento que você está. O que eu tinha que fazer? Tirar o carro do meio do trânsito. Aí eu abri o trânsito para mim, eu fui devagarinho, arrumei um canto e coloquei o carro. Quando eu fui lá no porta-mala, não tinha step. Não, step tinha, não tinha chave de roda, não tinha macaco. Aí o que eu ia falar? Oh meu Deus, ai que desgraça, ai que não sei o que, ai porque meu filho, ai porque minha mulher está no Pilates, agora não pode me ajudar, ai meu Deus, em vez de fazer tudo isso, eu falo assim, deixa eu pensar. Aí passou um cara assim, meu Deus, olha a tribulação passando aí. Assim. Aí eu falei, quer saber? Eu fiz o seguinte, vou pegar o carro, vou colocar no estacionamento. Perguntei, fica aberto aqui até que horas? Até 10 horas. Tá bom. Deixei o carro lá, fui no meu cliente a pé, cheguei lá, Deus me abençoou, que o problema que tinha não estava existindo mais, era um problema corriqueiro. Saí da casa do meu cliente, fui a pé até a estação, liguei para minha mulher, falei, me pega na estação lá que eu estou indo a pé. Aí fui, peguei a chave de roda, peguei o macaco, fui até lá com ela, arrumei o carro e vim embora. Isso fez com que em outras situações, minha mulher que me conhece bem, eu teria amaldiçoado o chão que eu piso, de raiva, de ódio. Eu falei, não, peraí, você está querendo me ensinar alguma coisa, né? Vamos lá. O que tem acontecido na sua vida assim, corriqueiramente, problemas que têm te perseguido, sabe? Na sua vida, que está tentando estar assim no seu ombro. Ó. Vocês já tiveram uma pessoa que faz isso? Eu já tive. Vou usar o pastor de exemplo. Vem cá. Eu tinha um chefe, eu estava na bancada assim, trabalhando, e eu tinha um apelido, ele me chamava de QB por causa do PX. Ele falou assim, QB? Alguns negros. QB. Assim, com os dois dedos, assim. Pode sentar, pastor, obrigado. O que tem sido isso na sua vida? O que tem sido esses dois dedinhos assim, ó? É uma conta que você não paga? É o cartão que sempre atrasa? É o chefe que pega no seu pé por uma coisa que você repete todo dia? Você tem chegado atrasado no serviço assim? E quando você chega, o chefe nem fala mais nada, porque não adianta, ele só olha no relógio. E às vezes ele não quer te dispensar porque você é bom no que você faz. São sinais que a vida está te dando para você mudar. Elimina isso da sua vida para que você possa ser uma nova criatura. Você sabe por que eu gosto de estudar? Sabe por que eu gosto de saber das coisas? Porque quando eu era pequeno, as pessoas, eu não me preocupava muito em estudar. O que acontecia? As pessoas sempre sabiam mais que eu. Aí eu falei, por que elas sabem mais que eu? Porque elas estudam. Então eu comecei a estudar. E aí, como a pastora Débora diz, eu sempre gosto de saber o porquê das coisas. Mas por que disso? Você tem que tomar isso. Mas por quê? E hoje em dia, quando você fala para algumas pessoas, né, que a febre é boa, porque a febre eleva a temperatura do corpo, e você, claro que você não pode deixar passar dos 40 graus, mas 38, 39, 38,5 é bom, porque o seu corpo é inteligente, e a temperatura do corpo é elevada para matar alguns vírus e bactérias que estão te incomodando. Então a febre é salutar, ela é benfazeja no seu corpo, ela não é ruim. E as pessoas têm uma febre, ai, tô com febre, deixa eu tomar uma Novalgina, o de pirona, ou aquele remédio do inferno que se chama, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também chama Tilenol, não sei se tem um nome específico lá. Paracetamol. Um paracetamol, faça igual meu cunhado, compre várias cartelas e deixa lá e vai tomando. Um dia você vai receber a notícia,
de que seu fígado está destruído. Para com isso. Quando você torce o pé e sente dor, e o pé incha, saiba que a linfa, sabe, o sistema linfático do seu corpo está cuidando da inflamação. Aí a pessoa vai, toma anti-inflamatório, passa creme, gelo é bom, mas não deixa o corpo se restituir. O que acontece? A pessoa passa a ter problemas reincidentes. Toda vez que ela dá uma mexidinha naquele pé, volta a doer. Por quê? Porque ela não deixou o corpo se curar. Isso está acontecendo conosco na nossa vida. As dificuldades vêm, a gente sempre quer um remedinho fácil. E essa pregação é dirigida a você. Você tem que tomar, isso é para mim, tá? Tem que tomar vergonha na cara, achar tempo para fazer exercício. Remédio para baixar a glicose no sangue é bom, mas detona o fígado também, detona os rins. Então vai andar. Para assumir as palavras de um sujeito da internet aí que fala: vá cuidar da sua vida. E aí as dores que a gente sofre na vida, a gente tenta orar a Deus para que Ele tire. E aí quem assistiu aquele filme Todo Poderoso, o 1 e o 2, vai ver que na pessoa do Morgan Freeman, Deus aparece e fala assim: ó, você quer, fala para a mulher, né? Se você ora pedindo a Deus harmonia em família, você acha que Ele vai te dar harmonia? Ou você acha que Ele vai trazer situações para que você tenha harmonia? No filme com o Jim Carrey, ele fala assim: aquilo que você fez com um prato de sopa, porque o Jim Carrey tá sai alucinado, né? E eles colocam uma música que ele sai estourando hidrante, sai levantando a saia da moça, e ele cita até um versículo bíblico, né? Levanta a saia da moça e fala assim: e disse Deus que era muito bom. E ele sai, aí vai no restaurante e pede uma sopa de tomate, faz a sopa abrir como se fosse o mar vermelho. E aí quando ele encontra com Deus, ele fala assim: filho, as pessoas vivem querendo que tudo caia do céu, não é? Você tem uma dívida. Uma vez eu estava com várias dívidas e eu estava trabalhando de cabeça quente. Aí Deus mandou um profeta lá para falar comigo. Disse: ó, Deus está entrando com providência na sua vida e Ele está mandando o anjo da borracha. Eu falei: esse aí eu não conhecia, eu conheci o Miguel. Quando você anjo da borracha, vai fazer o quê? Ele falou assim: vai apagar suas dívidas. Eu falei: sei. Tem alguém aqui precisando do anjo da borracha? Não. Deus vai te dar condições para você pagar suas dívidas. Não espere esse anjo não, irmão. Isso é uma vergonha. A gente tem que trabalhar e pagar nossas dívidas. Mas eu guardei isso porque é engraçado, né? Então a pessoa vem para o Evangelho, tem que saber o que é vir para o Evangelho. Vir para o Evangelho significa se alinhar, ou seja, caminhar em busca de uma nova criatura, um novo nascimento, de uma transformação interior. Muitos milionários, multimilionários e bilionários, eles leram a Bíblia e entenderam isso. Eu estava vendo a vida do Elon Musk. Todo mundo fala aí, um homem que tem 245 bilhões de dólares. É dinheiro, é muito dinheiro. Mas chegou num dado momento da vida dele que ele estava com a cabeça enfiada num propósito que era fazer foguetes, fazer a SpaceX funcionar. E ele tinha o dinheiro, ele já estava sem dinheiro para nada. Ele tinha única e exclusiva quantidade para fazer 4 foguetes. E não achava investidor, mas ele continuou firme no seu propósito. E assim é a jornada dele todinha, da vida todinha dele.
Resultado, os 3 primeiros explodiram. Só ficou um. E aí eu fico nos colocando aqui, nós aqui. A gente tem dinheiro para 4 foguetes, não tem o que comer, não tem o que vestir, está difícil, não tem para onde ir. Investiu o dinheiro todo lá. Soltou 3 foguetes, explodiram e o 4º deu certo. Quando o 4º deu certo, apareceu o investidor, a NASA veio atrás dele, ele fez uma associação lá com o governo americano, começou a entrar dinheiro, mas e se ele tivesse desistido no 2º ou no 3º? E muitas vezes Deus entrega a profecia para você: eis que eu te vejo. Aí você fala, oh Deus, você já começa a chorar de alegria. Irmão, não se engane, quando Deus fala assim, ó, eis que eu te vejo, lá na frente, com muito sucesso, viajando o mundo todo, se prepara, você vai sofrer. Por quê? Porque Ele vai te transformar numa criatura que seja íntegra, que seja incorruptível, capaz de estar do jeito que Ele está vendo lá na frente. Então Ele te mostra o bonito lá, você fala, eu vou chegar lá. Mas não se esqueça que a vida impõe situações que vão te fazer chorar, que vão te fazer sofrer, que vão te marcar e que vão te transformar. E se você não tomar cuidado, começa a te atingir fisicamente, na sua saúde. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Se você não mudar, vem lá o que acontece com os barrigudos, assim como eu. Síndrome metabólica. Sua saúde começa a se degenerar. E aí, Deus ele pode consertar tudo isso, mas Ele espera que você se ajude. Sabe por quê? Porque se Deus fizer um milagre na sua vida e não tiver esforço nenhum da sua parte, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar comendo lixo, você vai continuar fazendo o que não deve e a sua vida vai estragar de novo. Fala assim, então deixa Deus, se toca. Se ele se tocar, ele conserta. Aí a pessoa fala, Deus me alcançou, glória a Deus por isso. Alcançou de todos os jeitos, externamente e internamente. Essa é só a introdução. Vocês imaginam o que vem por aí. Reconhecendo a dor como parte do processo. Romanos 5, 3 e 5. Que oração aí, pastor? Estou dentro do prazo. 26. Presta atenção nesse texto. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Está passando por tribulação? Você tem um caminho a seguir, você tem um propósito, você sabe para onde você vai? Porque se você não sabe para onde você vai, a tribulação vai vir, você não sabe porque ela está vindo. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança ou esperança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. A vida é dela, mesmo com os sacrifícios que ela nos impõe. Mesmo com o chefe chato, mesmo com a mulher que deixa de ser ajudadora para ser opositora, e quando ela é opositora, geralmente ela está certa. Não devia falar isso aqui não. Quando a mulher, porque lá no texto judaico diz que a mulher é ajudadora opositora. Se você está caminhando certinho, ela vai ser sua ajudadora. Agora, se você está caminhando erradinho, ela vai ser sua opositora. Então, quando a mulher começa a buzinar demais no seu ouvido,
significa que você está na hora de mudar a sua rota. Então eu tenho que falar, né, irmão? Deus é terrível, Ele fala mesmo. Fala conosco. E essas coisas é para trazer resiliência, esperança, fortaleza de caráter. Para saber que você tem que passar por aquilo. Passa quieto sem reclamar, porque o objetivo lá na frente é grandioso. Porque, fora todos os propósitos que podemos ter na vida, existe um propósito que a gente deve guardar no nosso coração, que é, eu não estou falando de riqueza, tá? Que é a nossa coroa de glória, que significa que nós vamos tomar vinho com Jesus lá na mesa do Pai. Quem está falando isso? É o Eduardo? Não, não é. Ele disse isso: não beberei do fruto da vida até que beba novamente convosco na casa do meu Pai. O nosso objetivo final é chegar lá. E para isso, a gente tem que passar pelas situações da vida. É pneu que fura em lugar indesejado. É o celular que acaba a bateria e você está sem cartão de crédito. Você não consegue nem fazer Pix. É um compromisso que você tem e que na hora do compromisso te dá uma desinteria. Você não consegue sair do trono. Não adianta ficar reclamando, não. Segura a onda, pega o celular, passa a mensagem para a pessoa, avisa que você está com dificuldade. Não precisa entrar em detalhes. Mas é a vida. Isso vai mudando a gente, vai transformando a gente. Isso vai fazendo com que nós vamos nascendo de novo, ou seja, mudando a perspectiva. Voltar a ser criança, sem aquela malícia, sem aquela... Mas aprendendo com Jesus, que ele fala assim, ó, você tem que ser manso e humilde como os pombos, mas prudente como as serpentes. É isso que Jesus quis fazer. Queriam prender ele, sair do filho e ir para outro lugar. A dor não é um sinal de abandono por Deus, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Quanto mais você acredita, mais você desenvolve a sua fé. Então, quando chega uma nova situação difícil na sua vida, você já sabe que por meio da fé você tem uma ferramenta para passar por isso. E você vai ganhando experiência. Você vê isso ao longo da Bíblia toda. O profeta que fez cair fogo do céu e corre de medo da mulher, vai se esconder numa caverna. A fé como ferramenta para superar a dor. Ora, Hebreus 11:1. Aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que não podemos ver, né? Então, quando você tem fé, você acredita que vai acontecer do jeito que você tem no seu coração e na sua mente. Mas não está acontecendo nada que possa ir nessa direção. Aí eu vou dar o seguinte conselho para você. Se você percebeu que você não está fazendo nada de errado, que você está seguindo os preceitos cristãos, então é hora de você usar o poder que nos foi proporcionado através de Jesus e usar a fé. Lembra do texto? Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que você imagina, ainda que não haja dinheiro, ainda que não haja recurso, ainda que não haja investidores, ainda que tudo aponte para dar errado, você tem fé, é resiliente, persistente, acredita que vai dar certo. E aí, quando isso acontece, você simplesmente descansa no Senhor.
Os milagres acontecem assim. Não vai vir um anjo do céu, se você está com a dívida lá, com um saco dourado cheio de ouro e falar assim: eu vim te socorrer. São coincidências, são encontros, pessoas que te ligam, pessoas que lembram de você, pessoas que te indicam, clientes que fazem tempo que não te ligam, te retornam, alguém que gostou de um serviço que você faz, te indica, e uma pessoa estranha te liga. E muitas vezes, na hora do sufoco, dinheiro que a gente esquece e lembra. E assim, essas situações são os milagres proporcionados por coincidências, ações de Deus, mas que Ele não se mostra presente, mas para que você saiba que Ele está caminhando contigo, te dando esperança. Fala assim: filho, aguenta mais um pouco. Todos sabem aqui da história de Thomas Edison? Sabem? A professora chegou para a mãe dele e falou assim: ó, seu filho é um idiota, não dá para ele continuar aqui, ele não aprende nada, ele não tem atenção, ele é retardado, não dá para ele continuar aqui na escola. Sabe o que a mãe dele fez? A mãe dele pegou um bilhetinho da escola e falou: filho, a partir de amanhã você não vai mais para a escola. Sabe por quê? Aí a mãe dele começou a ler o bilhete e falou assim: o seu filho é muito inteligente, ele está muito além da capacidade das outras crianças, então eu aconselho a senhora a ensiná-lo em casa, para que não atrapalhe as outras crianças na escola. Viu? Completamente contrário. Sabe quando o Edson descobriu isso? Depois que ela morreu, ele achou o bilhete dentro de um livro dela. Vocês viram no que o Thomas Edison se transformou, né? Ele, quando estava lá nas 699 vezes, lá o David Barnes, que era o seu assistente, disse assim para ele: senhor Edson, não acha melhor desistir? O senhor já tentou 699 vezes. Ele falou: não! Tudo que tinha para dar de errado já deu, agora eu estou próximo de acertar. Quando ele estava descobrindo a lâmpada incandescente. E quantos homens que estavam escavando uma mina de ouro, escavaram, chegou um tempo: eu não aguento mais, vou vender. Aí procurou alguém apareceu lá e comprou a mina, baratinho. E o cara escavou mais 5 metros e achou onde o ouro estava guardado. Ficou riquíssimo. Está no livro Quem Pensa Enriquece. E muitas vezes a fé cristã está te colocando por um caminho que é glorioso, que é magnífico. Deus quer que você dê testemunho através disso. E você aqui está remoendo, parecendo aquelas carroças, sabe? Que a roda está rangendo, fazendo barulho, e você vai: essa roda que não para, e o cavalo que não vai, e o serviço que não é bom, e você não faz nada para melhorar, não faz nada para trocar de serviço. Você fica lá sofrendo, sendo que você tem capacidade de ser uma pessoa muito melhor em um outro trabalho, fazendo outras coisas, mas você está lá parecendo a pessoa que está lá com o cavalinho que não anda, e com a roda fazendo barulho, e você reclama, e recebe mais daquilo que você não quer, e aquilo vai degradando a sua vida, vai te deixando triste, vai te deixando deprimido, e você não vai para lugar nenhum. A vida cristã é para te funcionar, mas é difícil, mas continua. Eu não consigo, eu estou contigo. Quando Deus fala assim: eu estou contigo até a consumação dos séculos, assim, então um conselho que eu dou para todo mundo: tem que sair uma palavra da sua boca
só uma. Estou contigo até a consumação dos séculos. Fala só isso aqui, ó. Bora. Vamos junto. Eu li um livro que se chama Autoaprendizado. Ele fala, se quer aprender alguma coisa e não está conseguindo, não desiste. Ataca de outros lados. Dê todo dia 10 minutos. Tenta de outro jeito. Quer programar, não sabe programar, não aprende programação, começa a ler programa, começa a aprender instrução, começa a descobrir qual que é a lógica de programação. Começa a fazer exercício, começa a ler, começa a ver outras pessoas, sabe, bibliografia de outras pessoas que aprenderam. E aí quando você vai, o cérebro, ele começa a fazer uma coisa chamada, você vê como Deus é maravilhoso, ele começa a fazer uma coisa chamada comparação de comportamento e quando uma coisa acontece várias vezes, como que é o nome? Hã? Não é repetição, é padrão. Ele começa a observar os padrões. E aí, você com toda essa insistência sua, foi como eu aprendi a falar inglês. Com toda essa insistência sua, aquilo vai entrando e vai se encaixando. Você fala, opa, mas isso significa isso, eu vi isso em tal lugar. E assim você vai prosseguindo, assim a fé, assim são os milagres na nossa vida, assim a nossa crença, a nossa perseverança, a mudança de caráter. Está pensando que a vida cristã é fácil? Não é fácil não, mas isso é bom, isso não é ruim. Utilizar a fé para enxergar além da dor, confiando que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Quer um exemplo disso? Exemplo legal, hein? O apóstolo Paulo, quando perseguiu pessoas, cristãos, e aí, a caminho de Damasco, se não me falha a memória, ele viu uma luz e uma voz. A luz fez ele cair do cavalo. Caiu do cavalo. E uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo. Deus é sempre assim, Ele está te colocando numa enrascada sem tamanho, mas Ele está te falando com uma pureza, com uma doçura, porque Ele percebe. E aí quando eu fui descobrir, eu acho que eu falei isso aqui na escola bíblica, ele fala assim para Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que significa isso? Você não sabe quantos machucados você vai ganhar, você está ganhando ao longo da sua trajetória por tentar resistir a mim. E ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele vai cego, aí manda um discípulo lá para orar por ele. Ele falou, vou nada, aquele homem que caça cristãos. E aí vem a palavra para ele. Ele falou assim, vai lá, porque ele é vaso escolhido. E aí você vê a trajetória do apóstolo Paulo. E ele vive a vida cristã como deve ser vivida, porque ele apanha, ele vai, ele sofre naufrágio, ele é perseguido e perde a cabeça, literalmente perde a cabeça. E muitas vezes a gente sente pena por nós mesmos, né? A vida é feita para que você se gaste nela. Se gasta na vida, não na frente do celular. Se gasta na frente de um livro, na frente de um curso. Se gaste aprendendo alguma coisa na frente da Bíblia. Como é bom você ler a Bíblia. Como ela corta dos dois lados. Como demorou para eu entender isso. Porque quando você lê o texto, está cortando o seu coração. Está fazendo com que você enxergue o que o texto literal não te mostra. O que os judeus chamam de... Tem um nome bem estranho que os judeus falam. Tem a literalidade, tem a revelação.
É a revelação que o texto faz na sua vida quando você está lendo. Você está passando por ali e falando, mas olha o que ele fez isso. Aí, sabe a história da aprendizagem? Aquilo começa a mudar o seu pensamento e a sua trajetória. Isso eu falo, leia a Bíblia. Leia. Sabe aquele momento que está te dando sono na hora que você está lendo? Por incrível que pareça, aquele momento é o momento que mais você está guardando coisas. Você pode até estar tomando sopinha de letra, mas o cérebro está ali só através dos olhos, só... Isso é uma realidade. Então a vida cristã é um desafio, mas é um desafio bom. É um desafio que te prepara para vários desafios ao longo da vida. Vão te transformar numa pessoa melhor. Então, a hora que vier as situações difíceis, o desespero, você fala, eu tenho um Deus que falou que está comigo. O propósito nasce no meio da dor. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Segunda carta aos Coríntios. É 12, do 9 ao 10. Entretanto, ele me declarou, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sabe aquele momento que você fala assim, você está passando por uma pressão terrível, você já fez de tudo e não sabe o que fazer? Ore, não reclame, ore. Fala assim, não aguento mais. Aí quando você se coloca na presença de Deus bem fraquinho, bem frágil, bem humilde, aí você vai ver as coisas acontecerem. Isso é um fato, isso tem acontecido muito comigo. Eu tento de tudo quanto é jeito, quando eu vejo assim, não é minha força, não é a minha inteligência, não é a minha percepção, é Ele. Senhor, agora me ajuda aí. Ele está falando com alguém aqui hoje. Eu não sei quem é, mas ele está falando com alguém aqui hoje. Suas forças se foram. Você está sem forças? Ore. Não reclame. Ore. Ore. Senhor, eu preciso resolver isso. Isso tem que acontecer assim, assim, assim e assim. Me ajuda. Eu não aguento mais. Esse momento, é esse momento que ele está falando aqui. A dor muitas vezes nos leva a descobrir e a perseguir o propósito divino para as nossas vidas. Revelando, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Revelando forças e dons que não sabíamos possuir. Eu não sabia que eu tinha essa força. Mas você tem, está aí dentro. Se não tivesse uma pressão, uma dificuldade, um problema, você não ia saber nunca, ia continuar chorando, reclamando, ai, Deus não está comigo, ai, o que está acontecendo? Para de chorar, para de reclamar. E vocês vão falar, ai, nada, você não está vivendo o que eu estou vivendo? Eu também vivo situações difíceis na minha vida. E tudo isso daqui está fazendo com que eu cresça. E isso é para você crescer e ficar de bracinho cruzado? Não! Para você crescer e ajudar outros. Você fala, eu era assim como você, sofria como você, tinha os mesmos temores que você tem. Mas eu conheci um Deus, e o Filho dele me reconectou a Ele. E isso está fazendo com que eu tenha uma vida, não mais fácil, mas uma vida melhor. Está difícil? Vocês estão entendendo? Vida cristã é para mudar a sua vida, mudar as ideias,
Mudar a forma como que você encara o mundo, as coisas, os problemas. Tendo sempre que você tem um Deus dentro de você, tem um reino de criação e de justiça aí dentro. E é através dessas situações que você vai conhecer mais a Deus. E segundo Jesus, nós vamos falar sobre isso, conhecer mais a Deus é o quê? Vida eterna. 4. Mudanças necessárias para o novo nascimento. João 3:3. Pode ir. Por favor, colocar para nós aí, então. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Põe o 4 para eu ver o que está escrito. Aí Nicodemos, dando de desentendido, 5. Olha aqui de novo, Jesus fala para Nicodemos: arrasou Jesus, em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Ou seja, quem não vê o reino não pode entrar no reino. Você precisa mudar. Você imagina você numa escuridão danada, tem uma porta e alguém te fala: ó, no meio daquela escuridão lá tem uma porta. Mas se é escuro, não tem uma lanterna, então você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa para achar a porta. E depois que você achar a porta, você precisa entrar por ela. Mas se você ficar reclamando: eu não tenho lanterna, eu tenho medo, eu não vou sozinho, eu não tenho a chave para abrir a porta, você vai estar aqui, a porta está lá, a escuridão está no meio e você está parado. Tem que caminhar. Tem que romper os medos. A dor muitas vezes nos leva a descobrir e a perseguir o propósito divino para as nossas vidas, revelando força e Deus que chama de vida. Mudanças necessárias para o novo nascimento. As adversidades e a dor podem ser catalisadores. O que catalisa é que faz fixar. É o que faz materializar. As adversidades e a dor podem ser catalisadores para o novo nascimento, transformando-nos em novas criaturas, aptas a ver e entrar no reino de Deus. Tem que buscar muito alguma coisa? Você tem que buscar, em primeiro lugar, o quê? O reino. Que aí você começa a ver. Se você começa a ver, você vai ter muito desejo de entrar. Certo? Se a gente vive uma vida sem propósito, sem rumo, você vai para aqui qualquer lugar. E aí aparece um que faz campanha, aparece um outro lá que oferece óleo ungido, aparece aquele que bebe água e eu vou citar isso. A pessoa está doente, ele bebe água e cospe na boca da pessoa. Tem igreja que faz isso. Mas eles esqueceram de ler o trecho que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Vocês não vão andar por vento, de doutrina. Não falou isso aí? Opa, eu estou enxergando o reino. E não é para onde você está me apontando. O reino é para cá, você está apontando para lá. Quinto e último: perseverança na fé e no propósito. Filipenses 3:14. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. A minha tradução é diferente. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: ninguém vem, não é vai, é vem.
Existem 3 portões no templo. O primeiro é o caminho, o segundo é a verdade, e o terceiro, que é o véu que se rompeu, é a vida. Por isso que os discípulos que andavam com ele, o apóstolo João fala, nós vimos a vida nele. E não foi Deus que tirou a vida dele. Ele expira na cruz, ele entrega a sua vida. Ele disse isso para os discípulos antes: eu dou a minha vida e a tomo de volta. E quando a gente olha para ele sacando, né, um amigo da tumba, Lázaro, sai para fora. E eu disse aqui na escola bíblica, as pessoas não têm ideia do que pode ter acontecido ali. Sabe por quê? Para nós é fácil ver Jesus falando, Lázaro, sai da tumba. Peraí. E o cérebro já estava em decomposição, certo? Já tinha deteriorado, ou seja, já tinha apodrecido. Quando Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora, voltaram as lembranças familiares, voltaram a relação que ele tinha com a família, as lembranças, as emoções. Deus não fez um trabalho de sacar o homem da tumba só. Ele recompôs todo o histórico no cérebro, na memória. Ele fez um trabalho que é literalmente, se a gente não tivesse esse relato bíblico, literalmente impossível. A pessoa, quando tem Alzheimer, ela vai esquecendo de tudo e de todos. E não há o que faça, a não ser Deus, não há o que faça ela retornar essas lembranças novamente. E Jesus pega um homem morto, passaram-se 4 dias, ele já cheira mal, tira ele, devolve a vida e devolve todo o histórico de vida que ele tinha, porque senão ia tirar da tumba um bebê, né? Cabeça limpa, não sabia nada. Mas ele devolve tudo para Lázaro. Quando você começa a olhar por essa perspectiva, você vai perceber que aquilo que Jesus fez vai muito além do físico, material. É uma coisa que ele queria falar para Nicodemos, mas Nicodemos não dava conta, né? Nicodemos, você é mestre, tá? Se você não entende das coisas da terra, não dá nem para falar para você das celestiais. Isso significa que se nós nascermos novamente, nós podemos ter acesso a essas coisas celestiais. Eu quero, alguém aí mais quer? A jornada em busca do propósito, atravessando a dor, requer perseverança na fé, mantendo os olhos fixos no prêmio maior, que é a vida eterna com Deus. Concluindo, a vida eterna como conhecimento de Deus. Tenho 3 minutos ainda. E a vida eterna é essa, João 17:3. Presta atenção nesse texto, importante. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é vida eterna? Vida eterna é depois que você morre? Vida eterna é conhecer a Deus. Para você ganhar o privilégio de conhecer a Deus, você tem que se transformar numa nova criatura. Se transformando numa nova criatura, você vai ver o reino. E você vendo o reino, você pode entrar no reino. E esse reino é o quê? De criação e de justiça. Certo? E quando você está nessa busca, não é lá não, é aqui. Quando você está nessa busca do reino que está dentro de vocês, essa busca do sofrimento, da fé, dos milagres, da perseverança, da luta, do esforço, de continuar no caminho,
Com isso você vai tendo uma relação com Deus e você vai conhecendo a Deus. Ou seja, a vida eterna é lá? Não, a vida eterna é aqui. A partir do momento que você começa a trilhar uma caminhada em busca do reino, por isso que Jesus Cristo foi enfático quando ele disse: buscai em primeiro lugar o reino. Tem muita gente preocupada em que Jesus está voltando, mas esquece de buscar o reino. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E essas demais coisas, ele estava falando de coisas materiais, não serão acrescentadas. A verdadeira vida eterna começa aqui agora, no conhecimento íntimo de Deus. Através de nossas lutas e dores, somos conduzidos a uma relação mais profunda com Ele, descobrindo nosso propósito divino e aprendendo a viver de maneira que reflita o reino de Deus. A dor, portanto, não é o fim da nossa história, mas um capítulo vital que nos molda e prepara para a eternidade com Deus. As dificuldades, as dores, elas nos preparam para o conhecimento de Deus, para a vida eterna. Não é para você ficar chorando. Chorar faz parte, mas não é para você ficar reclamando. Agradece. Quem aqui já sentiu a força e o impacto que a gratidão reflete em nós? Quando você recebe alguma coisa inesperada, como você queria que acontecesse alguma coisa daquele jeito que acontece, e você é grato a Deus. Quem já passou por isso? Como é bom quando você exerce a gratidão. Gratidão não tem nada a ver com agradecimento. Gratidão é outra coisa. Gratidão é quando a sua alma agradece. É quando você se sente lá dentro. Assim. E aí, quando menos você espera, você se transformou nessa imagem. Coloque a imagem aí. Essa escultura é uma pedra e ali tem um homem ali dentro, ó, que ele está se quebrando e está revelando a criatura dentro da pedra. Assim é a vida conosco. Vem os problemas, você toma uma martelada aqui, toma outra martelada ali, e vai saindo de dentro da pedra uma nova criatura. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. E sem você perceber, vai se revelando a nova criatura, nas suas atitudes, nos seus atos, na sua crença, na sua fé. Quando você é impactado com os problemas, com as doenças, com as tristezas, com os desamores, com as dificuldades, e isso tudo vai te marcando, te quebrando de dentro para fora, e vai saindo. Eu coloquei a pedra porque ele vai se esculpindo e vai saindo a imagem de dentro para fora. Nós vamos nos transformando de pedra bruta em novas criaturas. Amém? Isso. Que Deus possa nos abençoar. Que Ele possa nos guardar. Guardar os nossos passos, a nossa boca, a nossa língua. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Viu só? Quando acontecem essas coisas, ela é opositora. Vamos orar para a finalização do culto. Logo após, como minha esposa muito bem lembrou, vamos fazer uma oração pelo estado do Rio Grande do Sul. Não importa quem é que professa de vidas. São vidas que foram
dadas por Deus. A última contagem que eu fiz são 147.000 pessoas, entre mortos, desaparecidos e desabrigados. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, de podermos desfrutar do seu amor, através das situações que a vida nos impõe, sentir o seu amor para que possamos prosseguir. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelas mudanças que estão ocorrendo em mim, me transformando numa nova criatura de Deus, deixando a velha criatura para trás e fazendo com que apareça nova criatura